Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Vamos continuar essa palavra? Amém. Antes da gente continuar, deixa eu orar com você. Deixa eu pedir para que Deus possa ministrar os nossos corações. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia que nós estamos aqui. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco. Use a minha vida como um canal, como um profeta do Senhor para falar conosco. Em nome de Jesus, e através dessa palavra, Pai, o propósito do Senhor se cumpra. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que pessoas sejam encorajadas, fortalecidas, que o Senhor ministre no íntimo, Pai, no coração de cada um aqui, em nome de Jesus, que seja muito mais do que uma palavra de ensino, de direção, mas seja uma palavra rema no coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que não é na minha força ou capacidade, eu sei que é pela ação do Teu Espírito Santo. Então, por isso eu clamo ao Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, use a minha vida e o coração dos meus irmãos esteja preparado agora como uma boa terra, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, mais esta noite, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós começamos na semana passada essa série de mensagens, que é sobre o tempo, que fala sobre passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Antes de mais nada, deixa eu começar falando algo para vocês aqui. Eu sei que vocês sabem pela palavra de Deus, queridos, que o que Deus tem preparado para as nossas vidas é o melhor. A palavra de Deus fala que os planos que Ele tem a nosso respeito são planos de paz e não de mal. Plano de nos dar um futuro, o fim que desejamos. Eu quero que você, primeira coisa, você guarde no seu coração. Deus tem o melhor preparado para as nossas vidas, queridos. Não porque nós somos bons ou merecedores, mas porque Ele pagou um alto preço naquela cruz. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua família. Ele tem o melhor em todos os sentidos. E as promessas dEle estão aqui para as nossas vidas. Só que eu quero, algo que você tem ouvido o pastor falar constantemente aqui, muitas das promessas de Deus e desse melhor que Deus tem para as nossas vidas, a gente não vai viver de forma automática. Isso é importante. A gente precisa entender pela palavra de Deus o que Deus tem, o que Ele quer que a gente faça, o que Ele quer que a gente aprenda e como quer que a gente se posicione, para que a gente viva o que Deus tem. Porque senão, mesmo sendo filhos, amados, e Deus tendo o melhor para as nossas vidas, a gente pode não viver, não desfrutar daquilo que Deus preparou. Vocês estão entendendo, queridos? Eu não estou falando de salvação. Salvação, se você aceitou a Cristo Jesus, se você crê em Jesus, se rendeu a Ele, se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que você é um salvo. Se você morrer amanhã, se você morrer daqui a pouco, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Mas se você morrer em Cristo Jesus, você é salvo. E o principal prêmio que nós temos com o Senhor, que nós sabemos, é a eternidade que nós temos com Ele. Esse é o principal prêmio. Isso é o que mais nós almejamos. Como diz lá em 1 Coríntios, se é só para essa vida que a gente tem esperança em Cristo, a gente é miserável. Nós servimos a Cristo, nós estamos aqui, queridos, não é só para receber coisas boas e viver uma vida abundante aqui, não. Porque nós sabemos que um dia nós vamos estar na eternidade com Ele. Esse é o prêmio. Só que, queridos, Deus, o preço que Ele pagou ali não foi só pela eternidade. Deus quer que aqui você desfrute de uma vida que Ele conquistou para você. Quer que você seja um canal de bênção na vida de milhares de pessoas. Quer que a sua família seja abençoada. Seu casamento seja abençoado. Seus filhos sejam uma bênção. Você desfrute do que Deus tem em todas as áreas. Passaremos por lutas, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas Ele quer que em todas as coisas você saiba como desfrutar. Sabe por quê, queridos? Você imagina que algo triste. Deus pagou, o Senhor Jesus pagou um preço tremendo naquela cruz, e nós como filhos aqui, todos os dias nós estamos diante de uma mesa, diante de um banquete, e muitas vezes estamos vivendo aqui de migalhas. Em todos os sentidos. E às vezes não desfrutarmos do banquete que Ele preparou, da vida que nós podemos viver, porque nós não entendemos. Não entendemos o que Ele tem, não entendemos como se apropriar da vida que Ele tem, não entendemos como viver essa vida abundante que foi conquistada na cruz do Calvário. Eu quero que você guarde isso, querido. Não aceite não viver a vida abundante que Deus tem. Mais uma vez, vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas em Deus Ele tem vida plena e abundante. Só que nós precisamos aprender a como tomar posse, a como viver isso. E uma das coisas está ligada a essa série de mensagens. A gente precisa aprender a lidar com a questão tempo.
E o tempo vai falar aí sobre passado, presente, né, e futuro. Como eu disse na semana passada aqui, quando fala sobre tempo, queridos, uma das definições de tempo é sucessão de anos, meses, dias, horas, minutos, que dá ao homem aí a noção de passado, presente e futuro. E esse texto de Filipenses, ele fala dos 3 tempos. Quando Paulo fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, Paulo está falando sobre passado. Avançando para as que estão adiante, no momento, o que eu estou fazendo, presente, prossigo para o alvo, futuro, eu preciso ter um alvo onde eu quero chegar. Então esse texto fala sobre os 3 tempos. Na semana passada, nós falamos aqui, só trazendo aqui, recapitulando um pouco ao seu coração, nós falamos sobre passado não é desculpa. E nós vimos que às vezes tem pessoas, queridos, que podem não estar vivendo essa vida plena e abundante que Deus tem, porque estão presas a coisas do passado. Às vezes estão presas às coisas ruins que aconteceram, não consegue esquecer, não consegue se desvencilhar, coisas ruins que aconteceram, isso está estragando o seu presente, e se não tomar cuidado vai estragar o que Deus tem projetado para você no futuro. Porque estão presas a um passado. Como eu disse, às vezes pode ser de coisas ruins, mas às vezes estão presas também a coisas boas. Coisas boas que aconteceram, que ela viveu e agora ela está vivendo tempos difíceis. Então, pessoas que vivem num saudosismo do que ela viveu no passado e com isso ela não avança. E, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus diz que nós não vamos viver, nós não vamos crescer espiritualmente se nós ficarmos presos ao passado. E aí nós vimos aqui, eu quero passar bem rapidinho com você, que nós precisamos nos esquecer do que ficou para trás. Mas se esquecer do quê, pastor? Nós vimos na semana passada. Primeiro, eu preciso se esquecer dos meus pecados. Preciso me esquecer dos meus pecados. Se eu me arrependi de verdade, me voltei para Deus, pedi perdão e me arrependi, esquece, queridos. Porque muitas pessoas podem estar presas porque estão ainda presas aos pecados que cometeram, não se perdoam e não vivem o que Deus tem. Então, esquece. A própria palavra de Deus diz em Hebreus 10:17 que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E tem pessoas que podem não estar vivendo uma vida abundante em Deus porque estão presas em algo que cometeu. Eu disse aqui, muitas pessoas às vezes não se perdoam, né? Deus perdoou, mas ela não se perdoa. Você precisa esquecer, você precisa deixar para trás. Tem pessoas que às vezes não estão vivendo o que Deus tem, porque às vezes estão presas a ofensas. Às vezes pessoas que te fizeram muito mal, te ofenderam, pessoas que te machucaram ou têm te machucado, e tem pessoas que não conseguem avançar porque estão presas a essas ofensas. Pessoas que não perdoam, não conseguem perdoar, apesar de saber o que a palavra diz. E a palavra de Deus é clara em dizer, queridos, a palavra de Deus diz que se nós não perdoamos tão poucos, nós recebemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E diz lá em Hebreus também que isso impede que a graça de Deus esteja operando na nossa vida. Fala, cuidado, irmãos, para que ninguém de vocês venha impedir que a graça de Deus se afaste da graça de Deus, porque retém raiz de amargura no coração. E a graça é o que perdoa, mas a graça também é o que nos empodera para viver o que Deus tem. Então a gente pode não viver o que Deus tem para você. De repente, querido, você pode estar nesse quadro não vivendo o que Deus tem, porque você está preso a ofensas. Deixa eu dizer para você, queridos, perdoa. Libera essa pessoa. Não seja o juiz. E não é porque a pessoa merece. Não merece. A gente também não merece. Mas se a gente não perdoar, se a gente ficar preso a essas ofensas, nós não vamos viver nem agora, nem no futuro, o que Deus tem projetado para a gente. Por mais que Ele nos ame, e Ele tem. Então a gente precisa se esquecer dessas ofensas. Esquecer de atitudes erradas que nós tivemos também. E aqui eu já não falo de pecado, queridos. Atitudes erradas às vezes são coisas que decisões que você tomou, falta de ousadia, de coragem, você tomou decisões erradas que você perdeu oportunidades. E às vezes por essas oportunidades que você perdeu, você fica aí se remoendo. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse tido mais coragem, se eu tivesse tomado tal atitude, talvez hoje eu estaria num emprego melhor, um casamento melhor, talvez o meu filho estaria assim, se eu tivesse tido essa atitude. Queridos, passou. Você não teve. Se você errou, se você teve a atitude, a escolha errada, o seu passado já está feito.
Não tem como você voltar atrás lá e desfazer. O que adianta agora é você ver de agora em diante o que você vai fazer. Então não fique preso nessas coisas. Ai, se eu tivesse feito assim. Não adianta mais. Ai, se eu tivesse me casado com outra pessoa. Ai, se eu tivesse escolhido assim profissionalmente. Ai, se eu tivesse feito assim. Acabou, passou. É de agora em diante. Pode parecer bobagem, mas tem pessoas presas a isso. E não vivem o que Deus tem. Às vezes coisas ruins da vida que eu preciso deixar para trás. As coisas ruins da vida que aconteceram. Coisas que não estavam sob o seu controle. Né? Um acidente que deixou sequelas, um abuso que você sofreu. Coisas ruins que você passou que não estavam sob o seu controle. Se você ficar preso a isso ainda, você não vai viver o que Deus tem. Você não vai experimentar do amor de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus. E não é porque Deus não tem, é porque você está preso a isso. Esquece as coisas ruins. Esquece isso, deixa para trás. Amém? Só que aí, pastor, tudo bem, o senhor falou, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu esqueço? E aqui eu quero passar rápido, porque isso aqui ainda é da mensagem da semana passada, queridos. Aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Libere perdão. Lembrando que o perdão, queridos, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Decida perdoar, abra a sua boca e peça para Deus estar curando os seus sentimentos, o seu coração, a sua alma. Mas decida perdoar. Abra a sua boca e fale, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu irmão, eu perdoo meu patrão, meu marido, minha esposa, eu perdoo. Por mais que esteja doendo aí, mas abra a sua boca e libere perdão. E peça para Deus ir curando os seus sentimentos. Amém? Libere perdão. Pense em coisas boas. Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo que for bom, tudo que for excelente, de boa fama, digno de louvor, ocupe a sua mente com isso. O meio de você deixar para trás é, ocupe a sua mente com coisas boas. E o principal, ocupe a sua mente com a palavra. Troque esses pensamentos que têm te atormentado constantemente, têm roubado a sua paz, a sua alegria. Troque isso, como? Não é automático. Através da palavra, enche a sua mente, enche o seu coração da palavra. Você vai ver que esses pensamentos vão começar a se dissipar, vão começar a ir embora, mas a gente precisa renovar a nossa mente, queridos. Amém, amados? Volte os seus pensamentos para Deus. E por último, seja uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual, ela discerne as coisas, principalmente em tempos difíceis. E aqui eu lembro da história de José, que se tornou governador do Egito. Se você conhece a história de José, você vai ver que ele não teve uma vida fácil. Dos 13 até os 30 anos de idade, foi odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi caluniado, né? José sofreu muito, queridos, mas Deus tinha colocado um sonho no coração daquele jovem. E ele passou por muitas coisas difíceis, mas José, queridos, tinha o temor do Senhor. E você vê no final da história de José, o próprio José falando, quando os irmãos estavam com medo de José punir eles por todo o mal que eles fizeram a José. Você vê José falando, fica tranquilo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus me enviou à frente de vocês, para que hoje a vida de milhares fosse poupada, a vida deles fosse poupada. José entendeu aquele texto de Romanos, que não era da sua época, mas aquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pessoa espiritual, queridos, ela não fica murmurando, reclamando, ela entende, ela procura discernir as coisas, e ela, até em tempos difíceis, de dor, de aflição, que ninguém quer passar, mas ela consegue entender isso. Que tem coisas difíceis que a gente passa, que se a gente discernir, vai servir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, vai servir para nos preparar para servir pessoas, para o ministério que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém, queridos? Então assim a gente vai conseguir deixar o nosso passado para trás. Só que hoje eu quero falar sobre o presente. Eu vou terminar bem rapidinho aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o presente. Presente não é desfecho. Amém, queridos? Eu falei aqui do passado, mas hoje a palavra que eu quero falar com vocês é sobre o presente. Deixa eu só abrir aqui. Eu quero que você se mantenha nesse texto de Filipenses, capítulo 3. Pode projetar para mim o texto de Filipenses 3, o 13 e o 14. Vamos ler ele novamente aí? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Próximo versículo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos?
Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o presente não é desfecho. Tem pessoas que não estão vivendo o que Deus tem também, porque às vezes no presente agora elas estão vivendo um tempo difícil. Casamento, filho, finanças, saúde. Eu sempre falo dessas áreas porque é a área que acaba afetando, de alguma forma, nos afeta, né? Relacionamentos, é família, é saúde, é finanças. Às vezes você está vivendo um tempo difícil hoje. E às vezes pessoas que não conseguem desfrutar da abundância de Deus, porque ela está tão focada no problema, nessa dor que ela está passando, e ela está vivendo hoje como se fosse essa dificuldade que ela está vivendo, fosse ser o resto da vida. Ei, eu quero dizer para você, esse problema que você está passando hoje, não é para o resto da vida. Não é o desfecho. Esse não é o desfecho, Michele. Você pode estar difícil hoje, mas o que Deus tem preparado, e isso aqui não é palavra do pastor Alexandre, isso aqui não é uma pregação de autoajuda, é o que está na palavra de Deus. Os planos que Ele tem ao nosso respeito são planos de paz, de nos dar um melhor, de nos dar um futuro. Então, às vezes, eu quero te trazer isso para te trazer esperança. Às vezes está doendo hoje, está difícil hoje, mas eu quero que você anime o seu coração. Não é o que Deus tem, não é o desfecho que Ele tem para você. Não é o final. Eu falo isso para que anime o seu coração, fala, não, está difícil, mas vai passar. Eu vou continuar firme em Deus, olhando para as promessas dEle, e eu sei que vai mudar essa situação na minha casa, na minha vida, na minha família. Não é esse o fim que Deus tem para mim, não é esse o fim que Deus tem para minha casa, não é esse o fim que Deus tem nas minhas finanças. Está difícil hoje financeiramente, mas vai mudar. Está difícil hoje no meu casamento, mas não é isso que Deus tem. Está difícil hoje com o meu filho, mas não é isso que Deus tem para o meu filho. Meus filhos foram criados para ser bênção, é a herança do Senhor, para serem poderosos na terra. Não é esse o final. Então não vive esse presente difícil como se fosse o desfecho. O desfecho que Deus tem para você e para a sua casa não é esse, é o melhor. Amém, queridos? Agora uma coisa que Paulo fala e que eu quero que você entenda. Deus, Ele não faz tudo sozinho. Nós somos cooperadores nessa obra que Deus tem e Ele quer fazer na nossa vida e através das nossas vidas. E muitas vezes nós podemos estar deixando de viver o que Deus tem porque a gente não entenda isso. Porque a gente não está entendendo isso. Oséias fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não, às vezes não está vivendo o que Deus tem por falta de conhecimento. E nós vimos sobre o passado. Deixa o passado para trás. Agora nós estamos vendo sobre o presente. O que é que o Paulo fala sobre o presente? Paulo fala assim nesse texto: uma coisa eu faço. Sabe o que ele quer dizer com isso, queridos? Eu realizo. Uma coisa eu faço, eu realizo, eu construo, eu me mexo, eu faço alguma coisa. Eu não fico parado, eu não fico estagnado, esperando as coisas acontecer, como se tudo dependesse de Deus. Paulo está dizendo assim, no tempo presente eu estou me mexendo, eu estou me movendo, eu estou fazendo alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pode não estar vivendo algo que Deus tem, não é porque Deus ainda não está no tempo de Deus, Deus não quer fazer, é porque às vezes você pode estar parado, estagnado, não se mexe. E aqui eu quero dizer para você, quer ver essa situação mudar? O que é que você está fazendo? Você está se mexendo? Você está fazendo alguma coisa? Você tem se posicionado? Ou você está esperando só que caia do céu, como as pessoas dizem? Meu casamento não está bem. Meu casamento não está bem, estou orando. O principal é orar assim. Mas o que é que você está fazendo para mudar o seu casamento? Ele não está bem? O que é que você está fazendo? Você tem se mexido? Você tem se movido? Eu estou indo fazer um curso de casais, eu procurei conversar com meus discipuladores, eu procurei conversar com meu pastor, eu estou procurando na Bíblia saber... não está bem com o meu casamento, como é que eu posso ser uma esposa melhor? Como é que eu posso ser um marido melhor? Como é que eu faço? Porque eu quero que o meu casamento mude, eu não aceito viver um casamento destruído, porque Deus não tem um casamento destruído. Mas o que é que você está fazendo? Ou você só está reclamando do seu marido? Só está reclamando da sua esposa? Agora o que? Você está se mexendo? Você está se movendo? Uma coisa eu faço, eu estou investindo. Eu estou procurando investir, eu estou procurando entender o que a Bíblia fala, eu estou procurando fazer como é que eu vou ser melhor, como é que eu vou fazer a minha parte, a minha esposa não está fazendo, mas eu vou fazer a minha, e acreditando que eu vou semear e no tempo certo eu vou colher. Você está fazendo algo para mudar? Ou simplesmente você reclama
e está esperando que Deus faça, que acorde num dia, o seu marido mudou, a sua mulher mudou, as coisas mudou. Não, querido, o que Deus fala, nós somos cooperadores, às vezes não mudou ainda, porque a gente não está se mexendo. Faça alguma coisa para mudar o seu casamento, faça alguma coisa, se mova. O negócio é o seguinte, eu preciso investir mais tempo, eu vou abrir mão de eu vou ter um tempo mais para estar com a minha família, eu vou começar a investir um tempo para sair com a minha esposa, para sair com o meu esposo, eu preciso investir no meu casamento. O casamento não vem pronto, o casamento se constrói. Ai, meu filho está assim, né, com dificuldades com meu filho, eu não queria que tivesse assim. Tá bom, essa é a realidade agora. O que é que você está fazendo para mudar a realidade na vida do seu filho? Como é que você está investindo na vida do seu filho? Você tem orado? Ponto, principal oração. Que mais? O que é que você tem feito para mudar a vida do seu filho? Para que o seu filho, né, realmente seja o homem e a mulher de Deus que Deus projetou para ele ser. Tem coisas que são nossas, nós precisamos fazer. O que é que você tem feito? Como é que você tem se posicionado? Amém, queridos? Uma coisa eu faço, eu não fico estagnado, eu não fico parado, só esperando. Ai, Senhor, um dia Deus vai fazer, Ele vai fazer no poder dEle, mas Deus espera que a gente se mova e faça algo. Estou com dificuldade financeira, ai, Deus abençoa. Deus pode mudar a sua sorte financeira, mas nesse tempo, o que é que você tem feito para mudar a sua sorte financeira? O que é que você tem feito? Pastor, eu quero um emprego melhor. Quer um emprego melhor? Amém, glória a Deus, ore a Deus, peça para Ele. Mas que mais? Eu tenho me capacitado, eu tenho feito curso de capacitação, eu tenho procurado, eu saio cedo de casa, eu tenho enviado currículos, eu tenho entrado em contato com pessoas, eu tenho me movido porque eu quero melhor e eu preciso sair dessa situação. Você tem feito algo para isso? Ou você tem esperado simplesmente cair do céu? Deus abençoa, Ele abençoa, queridos, mas Deus espera que a gente se mova. Faça algo. A gente precisa se mover, faz algo, se mexe. Quer mudar essa sorte? Quer um emprego melhor? Quer uma situação melhor? O que é que você tem feito? Um exemplo, deixa eu dar até um exemplo da minha vida aqui, na minha casa. Como Deus abençoou, tem abençoado a minha casa, cuida da gente, queridos. Como eu tenho visto isso na minha casa. Desde quando eu lembro que eu saí do emprego que eu trabalhava, trabalhava na farmácia, e eu vim para tempo integral, como Deus abençoou, nos prosperou de todas as formas, né? Nos ajudou, nos abençoou com casa, nos abençoou com carro, com uma escola boa para o Davi, coisa que eu costumo até falar, que se eu tivesse no trabalho que eu quisesse, às vezes não teria, Clone. Foi Deus que cuidou. Esses tempos também abençoou a Rê com trabalho, né? A Rê, quando estava no tempo da pandemia, arrumou um bom trabalho. Por último, agora a Rê também tinha arrumado um bom trabalho no e-commerce também, e foi bênção. Só que aí chegou um tempo agora que as portas se fechou. O trabalho dela lá deu uma fraquejada, mandaram a Rê embora. Às vezes ela ficou até meio assim, eu falei, Rê, fica em paz. Deus que cuidou da gente até agora e vai continuar cuidando. E Ele que está suprindo, está cuidando da gente, Ele vai continuar cuidando das nossas vidas. E aí eu creio que quem faz é Deus, é Ele que está cuidando, é Ele que vai prover. Só que a gente se move. Que nem eu comecei a me mover, a Rê saiu do trabalho, e muitos dos nossos compromissos que a gente assumiu, que assumimos compromissos, eu contava com o meu salário e com o salário da minha esposa. Falei, e agora? Vou orar a Deus, vou orando a Deus e crendo. Só que eu me movi. A Rê começou agora, pensando ali, começou a empreender, fazer aqueles difusores, que vocês viram aqui na Noite de Talentos, começou a empreender, fazendo os difusores, né? Dentro do orçamento que a gente estava, eu falei, hoje só o meu salário da igreja eu não vou conseguir arcar com tudo. O pastor começou a fazer um meio período, eu comecei a sair para fazer motorista de aplicativo. Então, no período da tarde, um período eu faço motorista de aplicativo. Estou me movendo, queridos. Eu estou orando eu creio que é um tempo. Eu não vou ficar como motorista de aplicativo para sempre. Mas é um tempo, precisou agora, vou me mover, tem compromisso, estou fazendo isso, a Rê começou a empreender. O que eu quero dizer para você é, se move. Não fica só reclamando, murmurando, se move. Uma coisa eu faço, eu me movo, eu não fico estagnado, porque senão, querido, você vai começar aquele sentimento de frustração, decepção, desanimado. Se move, se mexe, faz alguma coisa. Amém, amados? E é isso que Paulo nos ensina.
Se a gente não se mexer, a gente vai ficar acomodado, estagnado, desanimado, com um sentimento de derrota, com um sentimento de frustração. Poderia ter ficado lá em casa, como eu disse, ai, agora, perdeu o emprego, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pagar as contas? Como é que isso, como é que aquilo? Não, vamos se mover, vamos fazer o que cabe. O que não cabe a gente está nas mãos de Deus. E Deus tem cuidado, e eu tenho certeza que vai continuar cuidando. E Deus inúmeras vezes já mostrou, Ele nos fez florescer no deserto. Tempo que estava muito difícil, Deus nos prosperou e tem nos feito florescer, e eu creio que vai continuar fazendo. E sabe uma coisa que eu tenho na minha vida, queridos, para te encorajar? Às vezes os tempos mais difíceis na minha vida, falando às vezes de parte financeira, foi os tempos que eu mais me armei, como se eu dissesse para Satanás, aqui não. Quando os tempos mais difíceis, é o tempo que eu mais invisto. Não é quando está sobrando, não. Os tempos mais difíceis é quando eu mais invisto, para dizer, o dinheiro não é o meu senhor, mamão não é o meu dono. Eu não tomo decisões baseadas naquilo que eu tenho, eu tomo decisões baseadas no que o meu Senhor tem para a minha vida. Então, em tempos difíceis, queridos, eu tomo uma postura de fé, e é o tempo que eu mais invisto, para mostrar, não, Senhor, a minha confiança está no Senhor. E Deus tem cuidado da minha casa, tem prosperado a minha casa, e eu tenho certeza que vai continuar a fazer, em todas as áreas. Amém, queridos? Então, queridos, se mexe. Uma coisa eu faço, não é o desfecho esse tempo difícil, mas você precisa se mover, para mudar o seu casamento, para mudar a história do seu filho, para mudar as suas finanças, ou seja, qual for a área que está te afligindo, se mexe, faz alguma coisa. Amém? Em nome de Jesus. Segundo lugar, o que Paulo fala no texto é, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Uma coisa eu faço, né? E depois ele fala, avançando para as coisas que estão diante de mim. No texto original, queridos, esse texto, quando ele fala avançando para as coisas que estão adiante de mim, ele fala sobre fazer um violento esforço para a frente. Isso é o que diz no original. Fazendo um violento esforço para a frente, esticando-me para a frente. Agora, o que é fazer esse violento esforço para a frente, pastor? Fazer esse violento esforço para a frente é andar acima da média, fazendo um violento esforço para a frente. Isso significa andar acima da média. Deixa eu dizer para vocês, eu sei que vocês já sabem disso. Só relembrando, vocês já perceberam, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, queridos, não tem mais espaço para o bom. Ah, eu faço algo bom. Se você quer viver o que Deus tem para você, você não pode ficar na média. Até a palavra medíocre vem disso. Medíocre que estou dentro da média. Abaixo da média, na média. Não, queridos, não tem espaço para o bom. Você precisa realmente procurar ter um diferencial. Vocês já perceberam, antigamente, você ter um curso universitário, uma faculdade, era um diferencial, não era? Hoje é diferencial ter uma faculdade. Hoje eu acho que, não sei se é obrigatório. Hoje, antigamente, fala, nossa, você tem faculdade, era um diferencial para você arrumar um emprego. Antigamente, para você arrumar um emprego, falar uma outra língua, nossa, hoje, basicamente, acho que todo mundo tem que saber o inglês, né? Tem que estar aprendendo inglês. Hoje, inglês não é muito assim falar que é. Então, tem tantas coisas que hoje não é mais diferencial. Então, o que é que você tem de diferencial? O que é que você tem de melhor para que quando você procurar um emprego ou alguma outra coisa, você consiga fazer a diferença e viver o que Deus tem? Qual que é o seu diferencial, queridos? Agora, se você se acomodar, e aqui eu acredito que está um equívoco de muitos cristãos, se você se acomodar com, assim está bom, eu já conheço um pouquinho aqui, eu já faço assim. Se você quer desfrutar, eu quero um emprego melhor. Qual que é o seu diferencial? O que você tem se aperfeiçoado? O que você tem feito de diferente? O que você faz que outros não fazem? Então eu faço um violento esforço para frente. Eu estou não só na média, mas procurar estar acima da média para viver o que Deus tem para mim. Amém, queridos? O violento esforço para frente, ele também significa não ter medo. O medo, queridos, ele neutraliza o nosso potencial, paralisa os nossos sonhos. O medo nos faz ter um profundo desejo de voltar para trás. Fazer um violento esforço para frente fala sobre não ter medo. E a palavra de Deus fala em inúmeros textos, não temas, não temas, não temas. Pastor, mas é impossível a gente não ter medo.
Todos nós, em determinado momento, sentimos medo. Mas quando fala de não ter medo, de ser uma pessoa corajosa, enfrente os seus medos. Não deixe eles parar você. Não deixe esses medos neutralizar você. Tem muitos dos meus ungidos aqui, empreendedores, até aqui, que eu costumo falar para eles. Sabe uma das coisas que pode te impedir de viver o que Deus tem, de você ser uma bênção, de você avançar como Deus quer, é o medo. Tem pessoas que às vezes elas não vão empreender ou não faz algo, não usam os seus dons, talentos, recursos, porque tem medo de não dar certo. Ai, vai que eu perco, vai que não dá certo, eu vou perder isso aqui. Ai, vai que não dá. Essa é uma das piores coisas, queridos. Essa pessoa não avança. Essa pessoa não vive o que Deus tem. Sabe, um dos piores ditados que eu acho que leva a pessoa a viver na mediocridade, na média, abaixo da média, aquele ditado que eu já falei aqui. Ai, sabe o que é? Não vou ficar aqui no meu cantinho aqui mesmo. É melhor pingar do que secar. Ai, tá bom, essa gotinha aqui tá bom. Tá bom, vamos ficar aqui nessa área de conforto, essa área de segurança, tá bom assim. Tá bom. Se você quiser viver assim, o próprio Deus vai respeitar você. Agora, se você quiser algo a mais, você vai ter que arriscar. Você não vai poder ter medo de perder, medo de quebrar a cabeça, e muitas vezes você vai arriscar, vai coisar, vai quebrar a cabeça, sim. E eu não estou falando de ser imprudente, queridos, eu não estou falando de imprudência, mas eu estou falando que muitas vezes você vai precisar dar passos, vai precisar ser corajoso, vai precisar empreender sem medo. Se você for conversar com grandes homens e mulheres empreendedores que deu certo e hoje avançaram, você vai ver que muitos eles quebraram a cabeça, vai ver que muitas coisas não deu certo, mas eles continuaram, eles perseveraram e deu certo. Agora os medrosos não vão viver o projeto de Deus para as suas vidas, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu ministério. A gente vai precisar avançar, e avançar muitas vezes, você vai se deparar com certa situação que vai dar medo, mas você não vai deixar o medo te paralisar. Eu vou avançar, vou superar isso, vou enfrentar esse medo. E se perder, perdeu, eu vou de novo, e vou de novo, e vou de novo, mas eu não aceito viver na mediocridade. Sabe, queridos, o ser humano tem uma capacidade incrível de se acomodar numa situação de saúde. Às vezes está enfermo, acho que é assim mesmo, vontade de Deus, vou viver assim. Queridos, se for preciso até o último dia da sua vida, ore e clame a Deus, para que Deus te cure, te sare, restaure a sua saúde. Mais uma vez, casamento, está difícil, se for preciso até o último dia, clame a Deus, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu ministério. Clame a Deus, só não seja uma pessoa que se acomode a uma situação de miséria, né? Que fique acomodado. Com isso eu não estou dizendo de ser ingrato, eu não estou dizendo, como alguns falam aí, de colocar Deus contra a parede, não é isso. Eu estou falando de você entender o que tem aqui, o que Deus prometeu. Eu não aceito viver menos que isso, porque se você aceitar, é o que você vai ter. Provérbios diz, queridos, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele se torna. O que você colocar no seu coração, o que você meditar e encher a sua mente, encher o seu coração e acreditar naquilo, é isso que você vai ter. Por mais que Deus tenha um banquete e algo maravilhoso preparado para a sua vida. Se você acreditar que o seu casamento vai ser assim mesmo até o final, você tem a capacidade de se acostumar a uma situação de miséria dentro do seu casamento. E assim você vai viver. Mais uma vez, eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando do que você pode viver aqui. E isso em todas as áreas. Então, queridos, faça um violento esforço para frente. Não aceite algo, é assim, tá bom. Você sabia que o que é realmente inimigo do que Deus tem para a gente, do excelente, do ótimo, é o bom, não é o ruim, é o bom. Assim tá bom. Assim tá bom. Esse assim tá bom leva muitas pessoas a viverem numa zona de conforto e de mediocridade. E quando eu falo de você viver o que Deus tem, queridos, eu não estou... Às vezes pessoas podem entender de forma distorcida. Eu não estou aqui pregando, de certa forma, a teologia de prosperidade, que vem, que Jesus te abençoe, te dá e muda. Não.
prosperidade ela engloba todas as áreas e faz parte. Mas eu estou falando que quando você vive o que Deus tem, não é só você que é abençoado. A sua vida é usada para abençoar outras pessoas. Os seus recursos são usados para abençoar outras pessoas. A sua família se torna modelo para outras famílias. O seu casamento se torna modelo para outros casamentos. Os seus filhos se tornam modelos para outros filhos. A vida que você lê, a Bíblia fala que nós precisamos pastorear o rebanho de Deus, sendo modelos para o rebanho. Deus quer fazer de mim e de você, não é só do pastor não. Deus quer fazer de nós, queridos, um modelo. Modelo para que outras pessoas que não conhecem a Cristo, e também até as que conhecem, para que olhem para as nossas vidas, e vejam em nossas vidas um modelo de casamento, um modelo de paz, um modelo de ser bem-sucedido nas finanças, um modelo de ministério bem-sucedido, um modelo de uma vida feliz. Esse é um modelo. Eu olho para a vida desse casal, eu olho para a vida dessa família e eu vejo um modelo. Com isso eu não estou falando de perfeição, mas uma vida que as pessoas podem olhar e falar, eu quero viver o que essa família vive, eu quero viver o que esse casal vive. Isso não é ter inveja dos outros, mas eu quero, olha só, eu quero viver isso. E Deus quer que nós, não é só para o nosso desfrute e deleite, mas para que nós sejamos um modelo para as pessoas aí fora. Adianta, queridos, olha aqui para o pastor, a gente vai pregar a Bíblia lá, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus dá alegria, Jesus dá paz, Jesus abençoa. Aí a hora que as pessoas olham para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, vê que você não tem alegria, vive uma vida financeira destruída, em família tudo destruído, o que é que vai falar mais alto? Então Deus quer te abençoar e quer fazer de você, da sua casa, um modelo. Não só para o seu desfrute, mas para que você, as pessoas possam olhar lá para as nossas vidas e acreditar que é possível ter mudança. Acreditar que o casamento não é um projeto falido. Acreditar que existe um Deus que ainda muda a sorte financeira. Que existe um Deus que ainda cura doenças que diante da medicina são incuráveis. Ele quer fazer isso. Ele quer que nós sejamos cartas vivas, sejamos um testemunho vivo do que Deus ainda faz. De que em Deus, queridos, nós somos sim felizes, passamos por lutas, passamos por adversidades, por tempestades, por tribulações, mas em Deus eu sou feliz, minha família é feliz, temos problemas, discutimos, tem tempos difíceis, tem tempos de dor, mas minha família e eu em Deus nós somos felizes, e as pessoas precisam olhar para isso, para as nossas vidas e ver isso. Uma coisa eu faço, você coopera com Deus para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não vai fazer sozinho. Violento esforço para frente também, queridos. Fala sobre ser uma pessoa decidida. Num bom sentido da palavra, uma pessoa teimosa. Uma pessoa que não desiste. Eu faço um violento esforço para frente, eu me estico, mas eu vou chegar lá. Eu lembro sempre do texto de Daniel 1:8. Daniel decidiu firmemente no seu coração, não vou me contaminar. Não interessa o que vão falar, não interessa o que vão dizer, não interessa o jeito que está o governo, não interessa, eu não desisto. Eu sou teimoso, eu sou perseverante. Mesmo que todo mundo está falando ao contrário, fala que eu sou cabeça dura, isso, aquilo, não desisto. Nada e ninguém vai me fazer voltar atrás dessa decisão. Nada e ninguém vai me fazer voltar atrás, eu não recuo. Eu tenho um alvo e eu vou chegar lá nesse alvo. Nada e ninguém vai me fazer voltar atrás. Deus quer que nós sejamos esse tipo de pessoas. Deus nos chamou para ser esse tipo de pessoas, baseado na sua palavra. Eu sou teimoso, eu não desisto, mesmo que falem ao contrário, mesmo que ninguém esteja acreditando, eu acredito, e eu vou chegar lá. Isso é fazer um violento esforço para frente. E por último, para a gente encerrar, Paulo fala assim: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prosseguir, queridos, é a nossa parte
eu prossigo. Está difícil, está doendo, está sangrando, mas eu estou andando. Eu estou prosseguindo. Prosseguir é a nossa parte. Abrir caminho é com Deus. Eu quero que coloque um texto para mim, Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, 15. Abre para mim. Êxodo 14, 15. Diz assim: o Senhor então disse a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Observa que é uma pergunta. Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Nós temos que orar? Sim, temos que orar. Mas tem coisas, queridos, que a gente tem só que avançar. Avança, continua andando, não pare, se mova, se mexa, não fique estagnado, porque à medida que você for, a hora que chegar naquele lugar que parece difícil, mas você não desiste, você continua avançando, Deus vai abrir o mar para que você passe. Esse impossível é com Ele, mas marchar, avançar, você precisa decidir. E não é ver para depois fazer. Mas eu preciso dar um passo de fé, e à medida que eu dar um passo de fé, Deus vai abrir o mar, Deus vai abrir o rio, para que eu passe a pés enxutos, mas eu preciso dar um passo de fé. E tem coisas, queridos, que Deus já te falou, Ele não precisa falar mais. Às vezes você está orando coisas que Deus já falou para você, já disse para você, já prometeu para você. Então Ele precisa só que você continue prosseguindo, perseverando, acreditando, e eu vou caminhando, e eu não desisto, e eu não recuo, eu não volto para trás. Sabe, isso agrada o coração de Deus, queridos. A Bíblia fala sobre isso, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar. Mas aqueles que se aproximam dEle, precisa crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos, tudo que a gente recebe de Deus é pela fé, a começar da salvação e todas as outras coisas, as demais promessas que estão aqui, ou às vezes coisas que Deus fez para você pessoalmente. Deus não vai olhar para você, às vezes numa situação difícil, e falar: tadinho do meu filho, olha que judiação, porque você não é coitado, você não é coitadinho, você é filho de Deus, você tem promessas maravilhosas, você tem algo maravilhoso que Deus tem para a sua vida, você não é um coitadinho miserável, por mais a situação difícil que você esteja passando. Agora o que Deus está esperando é você ver uma reação: filho, eu já te prometi, eu já te dei, levanta, toma posse, prossegue, avança, se mexe. Se mexe, se move, que eu vou fazer na sua vida. E Ele quer que você se move como? Acreditando no que Ele já te disse, acreditando no que Ele já disse para você. Eu sei que às vezes tem situações que se desenham, queridos, que a gente fica desacreditado, né? Todas essas áreas que eu falei aqui, família, filhos, casamentos, às vezes a gente olha e fala: ai, mas a palavra nos desafia você olhar para o que Deus prometeu, ao invés de olhar para o natural, para as circunstâncias. Olha para o que Deus prometeu e avança. Olha para a palavra, olha para o que Ele falou para você, olha para as promessas dEle, declara essas palavras constantemente. Declare isso e tome posse do que Deus tem, porque é assim que a gente vai trazer à existência o que já é uma realidade no mundo espiritual, já é, só que ainda não se materializou aqui, mas a gente precisa perseverar em fé, até que se torne uma realidade, e nós trazemos essa realidade aqui, através da nossa fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a convicção de fatos que nós não estamos vendo com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Eu já vejo. Com os olhos da fé eu já cheguei lá, com os olhos da fé a minha família já é assim, o meu casamento já é transformado, os meus filhos são bênção na terra, as minhas finanças já mudou, o meu ministério já avançou, pelos olhos da fé já é, e eu vou avançar,
e eu vou continuar, e eu não vou retroceder. Então eu termino dizendo para vocês, queridos, futuro, né? O futuro não, presente, não é o desfecho. Esse presente difícil que você está vivendo, não vai ficar o resto da sua vida, a não ser que você se acomode, a não ser que você fale, tá bom, vou viver assim mesmo. Agora Deus não quer que você se acomode, Deus quer que você seja uma bênção, e para você ser uma bênção, você precisa ser abençoado, você precisa estar bem, para você ser uma bênção e um modelo para outros. Então eu quero dizer para você sair daqui nessa noite, olha aqui para o pastor, você que está vivendo um tempo presente difícil, não é o final, não é o final, vai passar, em Deus vai passar, se você se posicionar nele, vai passar, se você se apropriar das promessas dele, vai passar, e vai chegar o tempo, queridos, como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vai chegar o tempo, aqueles que estão chorando, levando a preciosa semente, vai chegar um tempo de voltar, colhendo os frutos da sua semeadura, vai chegar esse tempo, querido, vai chegar esse tempo, creia nisso. E aqui não é simplesmente palavra de, para ser autoajuda, é o que está na palavra, mas você precisa acreditar, você precisa se posicionar, você precisa tomar posse do que está aqui, para que você viva tudo que Deus planejou, projetou e pagou um preço alto na cruz, para que você viva uma vida abundante. Não é o desfecho, não é o fim. Não fique tão focado na sua dor, não fique tão focado no problema, a ponto de se esquecer das promessas do seu Deus, do que Deus prometeu, do que Ele tem para você. Não, tire os olhos disso, tire os olhos, comece a olhar para a palavra, comece a olhar para as promessas, comece a declarar, e você vai ver essa situação vai mudar. E ainda você vai usar toda essa dor que você passou, você vai usar para edificar vidas, você vai usar para encorajar famílias, pessoas, você vai usar para encorajar outros em nome de Jesus. Fica de pé, querido. Nós precisamos saber lidar com o tempo. Passado, esquece, deixa para trás. Presente, se move, faz alguma coisa, não fica esperando que Deus vai fazer tudo por você, não. Faz a sua parte e Deus vai te abençoar, Deus vai abrir o mar, mas avance, marche, porque está clamando a mim, Moisés, diga ao povo que marche, avance. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, em nome de Jesus, marche, avance, comece a marchar, comece a avançar, comece a declarar, comece a marchar, e você vai ver o mar se abrir, mas dê passos de fé, querido, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado por esse tempo precioso, obrigado pela Tua palavra, que é fiel e verdadeira, ela é mais verdadeira do que o que nós vemos e sentimos. Obrigado por poder ministrar aqui aos meus irmãos, nos ajuda, Pai, a cada vez mais alimentarmos a Tua palavra, a guardar, a reter no coração, a crer, não duvidar, perseverar, até que o que o Senhor prometeu se torne uma realidade nas nossas vidas. Como diz a Tua palavra, imitem aqueles que por meio da fé e da perseverança herdam as promessas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pela prosperidade na vida dessa igreja, obrigado pelo crescimento dessa igreja, de todas as maneiras, obrigado porque nós vamos crescer, vamos se estender para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Obrigado, Pai, pelo crescimento que o Senhor tem dado a esta casa. Obrigado, Pai, porque esta é uma igreja relevante. Obrigado pelos feitos do Senhor na nossa vida. Obrigado pelo que o Senhor fez, estás fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai, nós dizemos para que o nosso inimigo ouça, para que o inferno ouça, nós vamos avançar, nós vamos marchar, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que avançam e vivem
tudo que o Senhor preparou, planejou, projetou para as nossas vidas, para a nossa família, em nome de Jesus, vamos avançar, vamos continuar, não vamos desistir, não vamos parar, não vamos retroceder, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus, amém. Queridos, eu vou despedir vocês, depois você pode despedir do seu irmão. Se você quiser dar uma palavra para ele, dá uma palavra, deixa Deus usar a sua vida, né? De repente seu irmão entrou aqui passando um tempo difícil, vai lá, abraça ele, fala: meu irmão, ó, esse não é o desfecho não, vai passar esse tempo. Sei que às vezes é aquele dia que parece que você não vai aguentar, mas vai aguentar sim, em Deus você vai aguentar, e vai vir dias de bonança, vai vir dias de vitória, né? Eu não sei quanto tempo, eu não sei, mas porque a palavra de Deus diz, eu creio. Então vai lá, abençoa o seu irmão, declara, abraça ele, fortalece ele, em nome de Jesus, amém? Estenda assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão aí.